Assim, após apontar mais essas benditas consequências de sermos habitados pelo Espírito, o apóstolo declara que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Então ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Ao que responde lembrando que Deus, ao entregar o seu Filho à morte por nós, provou-nos que também nos dará livremente todas as coisas. Isso leva o apóstolo à triunfante conclusão de que nada pode servir de acusação contra os eleitos de Deus, que se o próprio Deus os justificou, nada poderá condená-los, que se Cristo morreu e ressuscitou, estando bem à direita de Deus para interceder por nós, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leia Romanos 8, 31 a 39. Portanto, seria um grave erro você parar no capítulo 5 de Romanos se quisesse conhecer a plenitude da graça de Deus e o tremendo caráter da salvação que ele concede. Pois, a menos que leiamos até o capítulo 8 de Romanos, nunca saberemos o que é verdadeiro para nós e a nosso respeito diante de Deus. A completa e perfeita libertação que cada crente tem em Cristo, mesmo que ignore isso. É também da maior importância que você possa notar que essas bênçãos que foram assinaladas não estão associadas a nossos esforços para consegui-las. Tudo o que mostrei é a porção que possui todo aquele que clama Abba Pai, a porção que pertence a cada recém-nascido em Cristo, quer ele saiba ou não. Há ainda muita coisa além disso. E se você der uma olhada em Efésios, eu lhe mostrarei em poucas palavras, pois não tenho intenção de prolongar essa carta, o pleno caráter do lugar que o crente ocupa diante de Deus. Olhe, em primeiro lugar, para as maravilhosas expressões do primeiro capítulo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, de 3 a 6. Preste atenção em cada uma das sentenças que coloquei em realce e você verá como é perfeito o nosso lugar diante de Deus. Pois ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E seu propósito era que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos fez agradáveis a si no amado. No capítulo seguinte, Efésios 2, temos a maneira como fomos introduzidos nos lugares celestiais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 4 a 6. Aqui somos considerados como havendo estado mortos em pecados. Cristo é visto nessa epístola aos Efésios como tendo descido àquela condição, morto, como de fato ocorreu, no lugar do pecador. Deus, sendo rico em misericórdia e agindo segundo o seu próprio coração de amor, veio em graça e nos vivificou juntamente com Cristo. E então nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais, o que significa que transportou-nos à sua própria presença. Portanto, o nosso lugar atual, mesmo enquanto ainda estamos em nosso corpo,
é agora nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nada menos do que isso expressa a plenitude da sua graça ou satisfaz o seu coração. Há mais uma passagem que gostaria de trazer a você antes de terminar. Qual ele é, somos nós também nesse mundo. 1 João 4,17. Assim como Cristo é, ali à direita de Deus, a alegria e o gozo do coração de Deus, ali também, em toda a perfeição da sua pessoa e em todo o doce aroma do seu sacrifício, assim também somos nós nesse mundo. Pois estamos firmados não em nós mesmos, mas em Cristo, sendo, por essa razão, dotados de toda a aceitação e odor suave que Ele mesmo tem diante de Deus. Que o Senhor nos conceda um maior reconhecimento do lugar no qual, por sua inexprimível graça, fomos introduzidos em Cristo Jesus. Nosso lugar nesse mundo. Prezado irmão, em minha última carta, procurei mostrar a você nosso lugar como crentes diante de Deus. E agora gostaria de dirigir sua atenção para nosso lugar aqui nesse mundo. E veremos, creio eu, que isso também está ligado a Cristo. Assim como é certo que estamos identificados com Cristo diante de Deus, no que se refere à nossa posição, estamos também identificados com Cristo diante do mundo. Em outras palavras, somos colocados em seu lugar aqui, assim como estamos nele diante de Deus. E tenho certeza de que seria de muito proveito se tivéssemos essa verdade continuamente diante de nossa alma. Há, porém, dois aspectos que se referem ao nosso lugar nessa terra, e é importante que ambos sejam bem compreendidos. O primeiro aspecto está relacionado com o mundo e o segundo com o arraial, isso é, o cristianismo organizado de nossos dias, que nessa dispensação tomou o lugar do judaísmo como testemunho de Deus. Leia Romanos 11 e compare com o capítulo 13 de Mateus. Nosso lugar em relação ao mundo. O Senhor Jesus, dirigindo-se aos judeus, disse: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. João 8:23. Mais tarde, quando apresentava ao Pai os que eram seus, disse: Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17:16. E se você ler do versículo 14 ao 19, verá que ele coloca seus discípulos na mesma posição que ele mesmo ocupa perante o mundo. Do mesmo modo como do versículo 6 ao 13, ele os coloca na mesma posição que ele ocupa diante do Pai. Você deve notar ainda que os discípulos ocupam a posição do Senhor nesse mundo porque não são daqui, assim como o Senhor não era, pois após terem nascido de novo, não pertencem mais a esse mundo. Por isso, ele menciona continuamente que seus discípulos teriam de enfrentar o mesmo ódio e perseguição que ele vinha experimentando. Assim, dando um exemplo, ele diz: Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, 18-20. O apóstolo João indica ainda o total contraste entre os crentes e o mundo, quando diz: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Há, porém, muito mais do que nos é mostrado nessas importantes passagens. Cada crente é visto por Deus como tendo morrido e ressuscitado com Cristo. Leia Romanos 6 e Colossenses 3, de 1-3. Do ponto de vista de Deus, o crente é assim transportado através da morte e ressurreição de Cristo.
completamente para fora do mundo, da mesma forma como Israel foi levado para fora do Egito através do Mar Vermelho. Portanto, ele não pertence mais ao mundo, embora seja enviado ao mundo como representante de Cristo. Leia João 17:18. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer, enquanto estava ativo no serviço para Cristo nesse mundo: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Pela cruz de Cristo, ele viu que o mundo já estava julgado. Leia João 12:31. E pela aplicação da cruz em si próprio, ele considerava-se como morto, crucificado para o mundo, de modo a deixar bem clara a separação que existia entre si mesmo e o mundo, uma separação tão completa como a que é ocasionada pela morte. De tudo isso, podemos ver que o cristão, embora estando no mundo, não pertence a ele. Ele não é do mundo, no mesmo sentido em que Cristo não pertencia ao mundo. O crente pertence a outra esfera, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura, como já foi visto. Ele foi transportado perfeitamente limpo para fora desse mundo por meio da morte e ressurreição de Cristo. Por isso, o cristão deve estar completamente separado do mundo. Não deve conformar-se a ele em seu espírito, hábitos, conduta, modo de andar, enfim. Em tudo, o crente deve mostrar que não é desse mundo. Leia Gálatas 1, 3 e 4 e Romanos 12, 2. E deve, ainda, pela aplicação da cruz, manter-se como crucificado para o mundo. Nenhuma atração ou assimilação pode existir entre duas coisas que já foram julgadas. Portanto, o crente está no mundo no lugar de Cristo, isso é, está aqui por Cristo e é identificado com Cristo. Consequentemente, deve testemunhar de Cristo, andar como Cristo andou e esperar receber o mesmo tratamento que foi dado a ele. Leia Filipenses 2,15 e 1 João 2,6. Não é que esperamos ser crucificados como Cristo foi, mas se formos fiéis, iremos encontrar no mundo o mesmo espírito de oposição que ele encontrou. Na verdade, a medida de semelhança de Cristo que trouxermos em nossa vida será a medida de nossa perseguição. E pode-se dizer que o fato dos crentes encontrarem hoje tão pouca oposição do mundo demonstra o quão pouco estamos separados dele. Antes de passar para outro aspecto desse assunto, não posso deixar de rogar-lhe insistentemente que rompa todo e qualquer vínculo que o esteja ligando moralmente com esse mundo. Não é preciso muito discernimento para se perceber que o espírito desse mundo, o mundanismo, está introduzindo-se sorrateiramente, porém com rapidez, nas igrejas ou assembleias e manifestando-se com jactância, até mesmo na mesa do Senhor. Que golpe e que desonra para aquele cuja morte nos reunimos para recordar! E que solene advertência recai sobre os santos para que nos humilhemos perante Deus, buscando renovada graça, a fim de sermos mais fervorosos e mais separados do mundo, para que fique evidente que pertencemos a Cristo, a quem o mundo rejeitou, lançou fora e crucificou. Quantos de nós têm o espírito de Paulo, que desejava a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte? Filipenses 3:10. Tendo em vista o Cristo glorificado como objeto de sua afeição e alvo de todas as suas aspirações. Que o Senhor possa restaurar em nós e em todos os seus amados santos mais dessa devoção a Ele, em completa separação desse mundo,